Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Tempo de criação. Este é o nome da primeira unidade do curso de História do Telecurso. Vamos percorrer juntos a pré-história, a história da Antiguidade Oriental e a história da Antiguidade Ocidental. Vamos estudar com uma ênfase especial as sociedades da China, Índia e Japão, e também as sociedades da Antiguidade Clássica, ou seja, da Grécia e de Roma. O nome desta unidade, Tempo de Criação, mostra a importância que estas sociedades de tempos remotos tiveram ao longo da história. Foram criadoras das bases científicas e filosóficas do mundo de hoje e também fundadoras de tecnologias fundamentais como a descoberta do fogo, da metalurgia e da agricultura. Bons estudos! Silêncio! Você está prestes a embarcar em uma viagem ao passado, para uma época onde a Terra estava se formando e a humanidade ainda não existia. Uma estrela explode no espaço. Cada pedaço dessa estrela começa a girar em volta de uma outra estrela, o Sol. Assim nasceram a Terra e os outros planetas do Sistema Solar. Milhões de anos depois, a Terra se resfria. Surgem a água, a vida e, finalmente, os seres humanos. Você sabe como se chama um grupo grande e organizado de pessoas que convivem na mesma cidade ou no mesmo país? Sociedade. Você sabe o que nós usamos para nos comunicar uns com os outros? A linguagem. Quando a linguagem é transformada em símbolos ou desenhos que as pessoas de uma sociedade aprendem a decifrar, como ela se chama? Escrita. Como se chama o conjunto que forma o modo de vida de uma sociedade? Quer dizer, como comemos, como moramos, como nos reproduzimos, que deuses adoramos? Cultura. Quando uma cultura cria valores e modos de vida que permanecem vivos durante muito tempo, como ela se chama? Civilização. Pois é, nós fazemos parte da sociedade brasileira. Falamos e escrevemos o português, temos a liberdade de adorar os deuses que quisermos e somos herdeiros das culturas de várias civilizações. Nas próximas teleaulas, a gente vai ver e ouvir muito sobre essas palavras-chave. Agora, vamos ver como tudo isso começou. Homem em grego é anthropos. Toda palavra que começa com antropo quer dizer alguma coisa relativa ao homem. Antropologia, por exemplo, é a ciência que descreve e analisa o homem. Eu estou usando a palavra homem no sentido de ser humano, portanto ela inclui homens e mulheres. Por isso o tempo do aparecimento da vida humana na Terra é chamado de Era Antropozoica. Os mais antigos seres humanos até hoje descobertos existiram há mais ou menos 2 milhões de anos atrás. Eles foram se modificando lentamente, adquirindo habilidades e fazendo descobertas. Passaram a andar sobre os 2 pés e a utilizar as mãos para fazer ferramentas. Há cerca de 500 mil anos, aprenderam a fazer e a controlar o fogo. Com a convivência em grupo, desenvolveram a fala e passaram a fazer registros do seu cotidiano, em pinturas nas cavernas. O estudo do passado do ser humano antes da descoberta da escrita é chamado de pré-história. Para entender a pré-história, a gente tem que pensar um pouco no tempo. Nós, brasileiros, somos colonizados pelos portugueses, que são cristãos, né? Então a gente conta o tempo a partir do nascimento de Cristo. Agora, não é todo mundo que conta o tempo a partir desse mesmo acontecimento, tá certo? Tá certo.
Para os judeus, o marco inicial do calendário é a data da criação do mundo, que se deu no ano de 3760 a.C. Já os muçulmanos contam o tempo a partir do momento em que Maomé, seu profeta, teve que fugir para a cidade sagrada de Meca no ano de 622 depois de Cristo. Nas teleaulas de história você vai ver as datas acompanhadas pelas letras AC, que significa antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Ou seja, o nascimento de Cristo é o nosso marco zero. Por convenção, na maioria das vezes, quando a data for depois de Cristo, ela não vem acompanhada de DC. Isto posto, vamos voltar à pré-história. Milhares de anos AC. A pré-história pode ser dividida em 3 momentos chamados de períodos ou idades. 12.000 anos antes de Cristo. Está terminando a última idade do gelo da Terra. Estamos na antiga idade da pedra. Homens e mulheres andam nus e se preocupam em encontrar alguma coisa para comer todos os dias. Caçam, pescam e se defendem dos grandes animais que habitam a terra. Moram em cavernas. Por ser inteligente, o ser humano pode contar com 2 aliados importantes na luta para dominar a natureza. Os 2 aliados do ser humano são a pedra e o fogo. O clima da terra melhora, o homem deixa as cavernas e vai para as planícies. Nas planícies havia animais como renas, búfalos e javalis, que o homem caçava para comer e aproveitar as peles para se proteger do frio. Com a sobrevivência garantida, passou a lascar a pedra para fazer facas, anzóis, agulhas e flechas. Foi nessa época também que o homem começou a desenhar nas paredes das cavernas.